Você conhece os segredos dos colunistas sociais? Você sabe como é que eles fazem para obter as informações secretas das coisas que ocorrem nas famílias, nas festas, nos lugares que são notícia nas colunas sociais? Como eles descobrem as coisas que acontecem com aqueles que são citados? A luta que eles travam entre si, de colunista que quer ocupar o lugar do outro, que quer conquistar o público do outro, você pode descobrir muito a respeito disso aqui neste vídeo, no qual a jornalista Madalena Sá, colunista social, revela um pouco das suas memórias como jornalista, como colunista social. É o que ela vai contar agora e é a ela que eu dou a palavra. Fala, Madalena. Qual foi o primeiro jornal no qual você escreveu? Eu fiz uns bicos para Carlão, no Jornal da Cidade. Isso em que ano? Ai, já era formada. Nos anos 90, eu já era casada. O projeto dele e de Lula Maciel. Eu acho que era um caderno publicitário ligado a alguma instituição. Eu trabalhei para a revista da Multiserve, como que antes era editora, na revista de jornalística. Eu acho que em 2002 eu fui convidada para trabalhar no Correio da Manhã, que era outro nome, né? Como é que era o nome do Correio? Jornal de Sergipe. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Eu acho que a revista foi depois. Implantei o caderno do domingo do jornal, quem implantou fui eu. João Neto me chamou lá no restaurante. Eu que implantei. Eu trabalhei como colunista, era fazer o caderno todinho para Márcio Lincoln. A loucura de Márcio era virar uma Glória Maria, né? O sonho dele era trabalhar na Globo, era fazer aquelas entrevistas. Mas foi quando Cristina Souza morreu. Ele foi demitido da TV Sergipe, ele recebeu o convite de assumir esse caderno. Ligou: Madalena, não sei para onde é que vai a sociedade, eu não conheço ninguém, meu mundo não é luz. E durante todo esse tempo que ele trabalhou, na primeira fase que ele trabalhou no Ciforme, praticamente quem fazia o caderno para ele toda semana era eu. Eu era a principal informante dele. Fazia muitas das vezes os jargões, as coisas que ele criou, eu fazia muito, porque eu era casada com o Cacau, dado um restaurante, ia todo mundo, ele não conhecia ninguém. Ele era um mundo artístico, era um mundo de entrevista, ele não queria, ele se especializou, né? E ele fazia muito bem, né? Ele marcou a época dele na TV Sergipe. Fazia entrevista de sábado, né? Fazia coisa dele. E ele gostava muito desse trabalho. Isso. E ele realmente nunca tinha sonhado em fazer coluna social. Não era a praia dele mesmo. E eu disse: assuma, você não pode ficar desempregado, que eu vou atrás para você. Esse, para mim, foi o meu primeiro trabalho de colunismo, foi esse. Né? E por conta disso, não falava com Tati, porque ela sabia dessa minha ligação de Bigo com o Márcio Lincoln, sabendo dessas histórias, né, que circulam, né, na Caju, me convidou para fazer o caderno. E eu comecei a trabalhar e implantei esse caderno. Criei toda a estrutura do caderno de domingo e fazia. Convidou a mim e convidou Maria. O caderno era meu nome. Só que ele me chamou para o domingo e chamou Maria para o sábado. E eu sempre gostei. Para mim, jornalismo para mim é furo, né? Então eu catava a novidade, eu procurava saber o que estava se passando. Sempre tive essa veia, né? Eu acho que hoje, para você dar um furo no coluna social, hoje está quase que impossível, né? Que as pessoas já postam tudo antes. Todo mundo já é midiático hoje em dia. E o grande barato daquela época é você dar notícia daquela pessoa que não era midiática, que não queria aparecer, né? Isso. Então, só que aí o meu caderno começou a fazer muito sucesso, começou a ter patrocinador, e isso criou um ciúme, e isso deve ter sido 2003, 2004. A filha pediu meu lugar no domingo. Aí ela passou a lançar o caderno dela Vida, com lançamento, com tudo mais, e eu saí do jornal. Isso foi até 2000. Aí eu fiz esses bicos do caderno, fiz bico para o caderno de
da Multiserve, que na época era Fernando e Laércio, e depois eu fui para a Aracaju Magazine. Esse caderno acabou deles, Mel e Julião me chamou para a Aracaju Magazine, querendo inclusive que eu fizesse programa, mas eu nunca me achei com cara de televisão. Meu único trabalho que eu fiz de TV foi na eleição de Valadares e Zé Carlos Teixeira, TV Sergipe, que é a TV Sergipe, junto com Luiz Barreto, Luiz Antônio Barreto. Montou uma estratégia de informações, contratou vários estagiários e Luiz Antônio me colocou na época, foi meu primeiro ano de faculdade, eu acho. E que Valadares ganhou, né? PMDB perdeu, o Sergipe, mas foi o único estado que perdeu, né? Sergipe fazendo história sempre. E aí eu virei coordenadora desse trabalho da TV Sergipe. E aí, quando foi em 2005, depois de trabalhar em revista, nas revistas da Aracaju Magazine, eu assumi o Sinforme, o caderno Olho Vivo do Sinforme. Já não era Márcio Lincoln, já tinha sido Denison, depois de Márcio Lincoln. Depois foi Valesca Brito, que hoje é médica, e que mora em Presidente Prudente, né? E não estava dando certo com Valesca, ela não tinha dedicação, não vendia, eles queriam a pessoa que vendesse. E eu assumi em 2005, totalmente de boa com ela, inclusive eu queria, quando o meu acerto fosse Sinforme, é que ela ficasse sendo como subeditora, entendeu? Eu queria assumir, ela sabe, graças a Deus essa transição foi ótima. Eu fiquei de 2005 a 2009, até 2010, acho que de janeiro de 2010 eu saí. Depois eu fui para o Atalaia, para o Atalaia agora, que hoje virou a 8. Já era um site. E hoje virou a 8 e virou um portal. Fiquei lá até final de 2011. Foi quando assumi o Bruno Steiner. O Bruno Steiner achou que não deveria ter colunismo social. Eu não entendi. Até hoje eu não entendi. Então, eu montei meu site. E esse ano, com a pandemia, de um ano mais ou menos para cá, que eu entrei no TCE, em 2018. E aí eu comecei a achar que minha função lá não dava muito certo com a função de colunismo. Eu vi que não estava encaixando. Eu estava falando de fulano e tal que casou, fulano e tal que acabou. Eu não posso abraçar Deus e o diabo. E também eu tenho achado que o colunismo social perdeu muito o ineditismo. Tenho vontade de fazer uma reforma no meu site e transformar ele numa coisa mais cultural e menos gente. Mas é o que está fazendo, o que está acontecendo. Isso aí é um outro investimento que nesse momento... O que é jornalismo? Eu acho hoje, se você disser assim, vai fazer jornalismo, eu acho que a pessoa vai fazer um curso que está totalmente desprestigiado, porque qualquer um hoje consegue montar um blog, fazer jornalismo, desde que tenha um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de português, porque falta português demais nessa galera que faz hoje as pessoas escrevem muito errado, falam inglês chulo. A faculdade continua sendo muito importante, mas eu acho que hoje a penetração das pessoas na internet torna esse diploma meio que desnecessário. O que é coluna social? Algo que está se acabando. Teve muita utilidade, né? A ebulição, principalmente no nosso país, principalmente na época de a ditadura, se misturou o mundo político, se denunciou muita coisa no colonismo, né? Principalmente. Thaís colocou um texto sobre isso. Algumas pessoas criticaram o colunismo social, dizendo que era um espaço do jornalismo que servia à fofoca, que servia a frivolidades, que servia a bisbilhotar a vida alheia. Você concorda com esse tipo de crítica ou discorda? Eu acho que existiam colunistas e colunistas. Eu acho que o colunismo feito em Sergipe é bem diferente de outros lugares. Thaís Bezerra teve uma repercussão que poucas pessoas tiveram nessa área. Então, Sergipe fala muito por Thaís, que é o grande marco, para mim, do Estado. Um fato inédito. Não conheço ninguém que tenha 42 anos de história. Ela tem os méritos dela e ela é fruto do meio. Não foi ela que criou a sociedade criou Thaís. Isso que eu sempre digo para ela, isso sempre, isso que eu estou lhe dizendo. Você não pode se dizer que as pessoas não podem culpar o seu caderno, porque o seu caderno era feito por várias pessoas. E o povo brigava para pegar seu caderno. Então, o seu caderno era importantíssimo. Então, se tinha frivolidade, se tinha... Mas era o que movia a sociedade.
o que acontecia. Então existia esse momento. Como existe agora um momento que as pessoas passam 4 horas, 5 horas olhando o Instagram, o povo. Algumas pessoas vão dizer que isso é importante, outras pessoas vão dizer que é frivolidade. Depende da ótica que você vai olhar. Mas é o que está acontecendo. Tá lá. Eu sempre gostei de mexer com a galera jovem. Eu gostava de botar quem estava namorando com fulano, quem estava na correria. Na verdade, o que eu gostava de noticiar era de mexer com o pessoal mais jovem. E para isso, eu me aproximava das pessoas mais jovens, que estavam no burburinho, no mito que estava saindo todo dia, para poder fazer um caderno, além de fazer um caderno mais jovem, falar de quem poderia ser mexido sem ter tanta consequência. Então, eu sempre tive essa visão, sabe, de poupar as situações mais constrangedoras. E outra coisa também que eu nunca gostei de fazer, porque eu acho que minha geração já não cabia mais, era a nota de autocifrada. Que é o que eu dizia para a Thaís. Thaís, você tinha que dar essa nota cifrada. Você é fruto da ditadura. Faz parte do seu estilo. No meu estilo já não cabe mais. Eu prefiro não dar notícia, se eu não puder colocar o nome. Jorge tem a ver com estilo. Isso aí é estilo e é fruto daquele momento social, político, econômico que existiu naquele momento. E as colunas sociais refletem isso e fazem história. Conseguem também fazer história. Por que é que alguns jornalistas de outras áreas, como a política, a economia e outros campos do jornalismo, olharam em alguns momentos para a coluna social com um certo preconceito? Porque, enquanto eles estavam falando do Vietnã, né? Enquanto eles estavam falando da chegada da internet, né? A gente estava falando do casamento de fulano e tal, que teve 2.000 docinhos. Foi exibido Johnny Walker Black. É bem diferente, né? Não são notícias que vão mudar o mundo, né? A classe B e C sempre quis saber da classe A.